Agora, a gente vai abordar um assunto que, além de ser muito interessante, porque faz parte da vida de todos nós, também tem um outro fator que torna esse assunto mais interessante ainda, que é o fato dele ser muito cobrado em questões de provas de concursos públicos. Provavelmente esse é o assunto mais cobrado nas provas de informática de concursos públicos há alguns anos. Eu estou dizendo provavelmente porque há uns 3 anos ou 4 anos, com um colega, nós fizemos lá um levantamento, demorou bastante, e há 4 anos, pelo menos, mais ou menos, nós tínhamos aí as questões de segurança da informação como sendo a maioria das questões, ou seja, o assunto segurança de informações era o assunto mais cobrado nas questões de informática. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui nesse assunto, que ele é bem interessante, e a gente, então, vai ter a oportunidade aqui de poder analisar uma porção de conceitos que a gente, às vezes, conhece, já ouviu falar, mas não sabe muito bem como é que isso se aplica no nosso contexto, que é o contexto de provas para concurso público. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que tem de mais importante para a gente abordar. Vamos começar, então, falar, como você está vendo aí no nosso slide, a gente vai abordar aqui o tópico ameaças, tá? Lá na nossa base, você tem lá o tópico ameaças, então é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos começar a falar sobre as ameaças que são representadas pelos invasores. E aí você está vendo que a gente tem duas definições aí, que é a definição de hackers e de crackers. Bom, a primeira coisa que eu quero que você guarde, e você já deve ter notado que eu sempre falo disso, né? É que a gente precisa guardar na nossa cabeça sempre o que é. A gente tem que estar pronto para responder de cara essa pergunta, o que é tal coisa? Então, toda vez que você ouvir falar em hacker e em cracker, saiba que nós estamos nos referindo a pessoas, tá? Então, toda questão que disser hacker é um programa, hacker é um malware, cracker é um golpe. Não. Tanto hacker quanto cracker são palavras que se referem a pessoas, como eu coloquei aqui, a indivíduos que efetuam ações através da internet. No caso do hacker, a definição é que eles são indivíduos que utilizam a internet para invadir redes. Normalmente essas pessoas elas têm um amplo conhecimento de informática. São pessoas que conhecem muito bem programação, sistemas operacionais, o funcionamento de redes, principalmente a internet, são experts, são pessoas que têm um vasto conhecimento de informática. E essas pessoas, elas usam os seus conhecimentos para, através da internet, invadir redes, tá? No caso aqui dos hackers, você viu que eu coloquei em destaque que eles não causam prejuízos com as suas ações, tá? Então, isso a gente precisa guardar, que é para a gente saber direitinho a diferença entre hacker e cracker. Como você está vendo aí, o cracker a gente define como um indivíduo que é responsável pela quebra de um sistema de segurança e aí de forma ilegal e de forma sem ética. Então, crackers, assim como hackers, também são indivíduos que têm um vasto conhecimento de informática, só que eles são os malvados da história. O hacker não é malvado. Eu também não gosto de dizer que é bonzinho, porque quem invade a rede de outra pessoa não é uma pessoa boazinha. Mas a diferença está aí. O hacker, ele é um altruísta. Ele, quando invade uma rede, ele tem em mente aprender mais. Ele vai ver como é que aquela rede funciona, quais são os recursos que aquela rede utiliza, de que forma os recursos são integrados, para ver se com aquilo ele consegue aprender alguma coisa. Isso é a tese, isso é a teoria do conceito. Mas ele não causa nenhum prejuízo, ele não efetua nenhuma ação que possa causar prejuízo à rede que ele invadiu. O cracker é o malvado da história. O cracker já invade para se dar bem. Ele usa os conhecimentos que ele tem
para tentar se dar bem. Então, ele quer ter algum tipo de vantagem financeira indevida. É o cara que, por exemplo, rouba, né, invade o sistema de uma empresa e consegue roubar, por exemplo, o cadastro de clientes daquela empresa, e aí essa pessoa vai tentar vender esse cadastro para um concorrente daquela empresa. Então, é um bandido, a pessoa que está tentando aí de forma ilícita obter vantagens, tá? Então, essa é a definição que a gente faz desses dois conceitos, né? Hackers e crackers são invasores, são pessoas. O cracker é o malvado da história, o hacker não é tão malvado assim. Uma outra coisa que a gente precisa também guardar, né, é a definição de malware. Como a gente está vendo aí, malware é o nome que a gente dá a códigos maliciosos que são escritos, que são concebidos especificamente para executar operações que causam malefícios aos computadores ou mesmo aos usuários dos computadores que eles atacam, tá? Então, é bom também lembrar que esse termo ele é o resultado da junção de duas palavras, malicious e software. Então, na verdade, o que a gente precisa guardar aqui é o seguinte: malware é o nome que a gente dá a qualquer programa malicioso. Qualquer programa que, quando executado, possa gerar algum tipo de dano ao computador no qual ele foi executado ou ao usuário daquele computador, ele é considerado um malware. Ele é um programa malicioso, ele é um código malicioso, tá? Então, essa é a definição que a gente dá de malware, tá? Então, eu coloquei aqui algumas formas, né, através das quais os códigos maliciosos podem infectar ou comprometer um computador são. Deixa eu te colocar aqui uma outra coisa também. A partir de agora, eu vou colocar para você várias maneiras que os programas maliciosos usam para chegar até as máquinas que eles infectam. Mas uma coisa importante de você guardar é o seguinte: eu me arriscaria a dizer a você que 99% das questões de segurança da informação, elas são baseadas na cartilha de segurança do CERT. CERT é o Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Segurança, ataques de segurança no Brasil, tá? Então, você depois dá uma olhadinha aí no site cert.br, tá? E ali você vai ter não só a cartilha, como uma série de outros materiais que envolvem a segurança de informações. E a maioria das questões de segurança da informação, de tudo quanto é banca, elas são baseadas no que diz o CERT, principalmente na cartilha de segurança do CERT. Então, nesse endereço é cert.br, não precisa colocar www, não precisa colocar mais nada. Aí, nesse endereço, você vai conseguir ter acesso à cartilha. E se você quiser, você pode baixar essa cartilha gratuitamente em PDF. E eu aconselharia você a ler essa cartilha com muita atenção, se habituar a consultá-la, porque o que as questões abordam é o que está nessa cartilha. Então, tudo que eu vou comentar com você a partir de agora, praticamente tudo, tá? Nem tudo vai estar na cartilha, mas praticamente tudo que a gente vai ver a partir de agora vem dessa cartilha do CERT, tá? Então, se você der uma olhadinha na cartilha do CERT, você vai ver que lá vai estar a parte teórica de tudo que a gente vai estar vendo aqui. Muito bem, então, voltando aqui ao nosso slide, eu vou comentar com vocês agora as formas que os programas maliciosos usam para chegar até as máquinas que eles infectam. Primeiro, pela exploração de vulnerabilidades existentes nos programas instalados. Ou seja, os criadores dos programas maliciosos, eles estudam os programas que são usados pela maioria das pessoas. E lembre-se que são pessoas que têm muito conhecimento de informática. Então, essas pessoas acabam, com essa análise, descobrindo vulnerabilidades, descobrindo brechas de segurança que há nesses programas.
Então, eles exploram essas vulnerabilidades, eles exploram essas brechas para que os seus programas maliciosos, através dessas brechas, consigam se instalar nos programas, consigam infectar computadores, tá? Por causa dessas vulnerabilidades, é que é tão importante a gente manter todos os nossos programas sempre o mais atualizados possível. Isso envolve o sistema operacional, isso envolve os navegadores, os clientes de e-mail e todos os demais programas que a gente usa, mas principalmente aqueles que, de alguma forma, acessam a internet ou o próprio sistema operacional, que é o responsável pelo gerenciamento de tudo que o computador faz. Quando as empresas que comercializam ou que distribuem os programas descobrem falhas na segurança dos seus programas, elas corrigem essas falhas. E aí a correção você obtém quando atualiza aquele software. A atualização nada mais é do que a obtenção dos patches, ou seja, dos remendos, das correções das falhas que as empresas que distribuem os softwares vão descobrindo e vão corrigindo. Então, isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter em mente. Uma das ações mais importantes para manter a nossa segurança é sempre trabalhar com os softwares atualizados. O sistema operacional, navegador, cliente de e-mail e todos os demais. Tá? A gente tem que sempre ter essa preocupação de ter esses programas sempre atualizados, porque é através das atualizações que essas vulnerabilidades que a gente está comentando, elas são corrigidas. Pela alta execução de mídias removíveis infectadas como pendrives. Então, quando começou essa história de programa malicioso, isso não é novo, isso já é muito antigo, os primeiros vírus de computador, eles eram propagados através de disquetes. Então, né, certamente muitos dos que estão assistindo a minha aula nunca nem manusearam um disquete, porque é algo muito antigo, é um meio de armazenamento muito, muito antigo, né? E depois houve a evolução dos meios de armazenamento e hoje o dispositivo portátil, o dispositivo removível que a gente mais usa é o pendrive. E hoje programas maliciosos são formas de propagar esses programas maliciosos. Então, existe muito programa malicioso que fica no pendrive, e aí quando você conecta o pendrive ao computador, automaticamente é executado o que está nesse pendrive, e aí automaticamente ocorre a infecção daquela máquina. É muito perigoso hoje você usar pendrives de terceiros. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Muitas vezes alguém aparece na sua casa e fala assim, trouxe aqui um pendrive, tem uma música linda, você vai adorar, vou botar aqui um pendrive para a gente escutar. Na minha casa não fazem isso não. Quando alguém chega à minha casa e diz, trouxe um pendrive, opa, pendrive aqui não, só depois que eu analisar. Né? Então, é muito comum que as infecções ocorram dessa forma, pelas mídias removíveis. Muitas vezes, em ambientes empresariais, você tem uma infraestrutura de segurança de dados bastante avançada para proteger aqueles dados contra ataques externos, ataques provenientes da internet. E muitas vezes os problemas ocorrem não por ataques provenientes da internet, mas por problemas internos. Um funcionário daquela empresa estava na casa dele, no seu computador, e aí preparou um documento para o dia seguinte usar no trabalho. Gravou o documento no pendrive dele e aí leva o pendrive para a empresa para poder abrir aquele documento. Só que o pendrive dele está infectado, ele nem sabe, e com a conexão do pendrive a um dos computadores da rede da empresa, aí começa a infecção. Né? Então, os pendrives, hoje, eles são muito usados pelos programas maliciosos para se propagarem. Tá? Pelo acesso a páginas web maliciosas, utilizando navegadores vulneráveis. Bom, eu tirei esse texto da tal cartilha do CERT que eu comentei com você agora há pouco. Utilizando navegadores vulneráveis. Maurício, quais navegadores são vulneráveis? Todos.
Não existe navegador invulnerável. Não existe navegador que seja à prova de ataques. Todos os navegadores são vulneráveis. E o que eu estou comentando aqui, páginas web maliciosas, é o seguinte: muitas vezes o usuário acessa uma determinada página da internet e, pelo simples fato de ter acessado aquela página, automaticamente, quando há o acesso à página, a página executa um script, tá? Esse termo aqui, ó. O que é script? Script é um programa que é executado automaticamente por uma página da internet quando a gente acessa a página. E esses scripts eles podem ser maliciosos. Então, muitas vezes, o usuário acessa uma página na internet e, pelo simples fato de ter acessado aquela página, ela executa um script e manda para o computador daquele visitante um programa malicioso. Então, é perigoso dessa forma mesmo. Infelizmente, existem muitas páginas na internet que são páginas maliciosas. O simples fato do usuário acessar a página já é suficiente para que a página execute um script e mande o programa malicioso para o computador daquele visitante. Então, isso é uma outra forma que os programas maliciosos usam para se propagar. Pela ação direta de atacantes que, após invadirem o computador, incluem arquivos contendo códigos maliciosos. Se um invasor, se um cracker conseguir um acesso a um determinado computador, esse cracker pode, ele mesmo, instalar naquele computador que ele invadiu um programa malicioso, ele faz a instalação, né, e fica lá o programa malicioso. Geralmente esse programa é o que a gente chama de backdoor, eu já vou chegar lá quando eu começar a falar sobre cada um dos programas maliciosos, mas o backdoor é um programa que vai garantir o retorno daquele invasor àquela máquina. Vai deixar uma porta aberta para que aquele invasor possa retornar àquela máquina no futuro, tá? Que mais que eu coloquei aqui? Pela execução de arquivos previamente infectados, obtidos em anexos de mensagens eletrônicas, via mídias removíveis em página web ou diretamente de outros computadores através do compartilhamento de recursos. Bom, anexos de mensagens eletrônicas. Isso é um outro cuidado que a gente precisa ter. Quando a gente recebe um e-mail, se esse e-mail tiver um arquivo anexado, a gente tem que ter muito cuidado com esse arquivo anexado. Tem que ir lá, ver que tipo de arquivo anexado é aquele, e se o arquivo anexado for executável, se ele for .exe, .com, .bin, .bat, .scr, o usuário não deve, de forma alguma, abrir aquele arquivo. Nem se tiver ter sido mandado pela mãe. O computador da mamãe pode estar infectado e está mandando programas maliciosos para todos os contatos dela. Ela nem sabe, coitada, que o computador dela está fazendo isso, né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado, tá? Então, uma vez instalados, os códigos maliciosos passam a ter acesso aos dados armazenados no computador e podem executar ações em nome de usuários de acordo com as permissões de cada usuário. Então, isso aqui também é um outro ponto interessante, né? Que os programas maliciosos eles têm acesso aos dados do computador que o programa invadiu e, com isso, ele consegue efetuar operações com aqueles dados em nome do usuário. E aqui eu coloquei uma observação que é muito importante, de acordo com as permissões de cada usuário. Vamos lembrar que você, num sistema operacional, você pode ter dois tipos de usuário. Você pode ter o usuário comum e o administrador. No Windows é chamado de administrador, no Linux é chamado de usuário root, tá? O que acontece? Quando a conta que está sendo usada no computador é uma conta de administrador, esse usuário tem acesso irrestrito a tudo que tem no computador. Então, se o computador é invadido e o invasor, né, descobre a senha ou consegue assumir o papel daquele usuário e o usuário é um administrador,
ele vai poder fazer o que ele quiser naquela máquina. Porque, como administrador, ele vai ter acesso irrestrito a tudo que a máquina contiver. Por isso que é uma outra medida de segurança, e isso é questão de prova de concurso público, já comentei muitas questões que abordam isso, é mais seguro você sempre utilizar uma conta de usuário comum. Porque se o computador for invadido, se o computador for atacado, e o atacante conseguir assumir a identidade daquele usuário, vai ter acesso a muito menos coisas do que teria se o usuário fosse um administrador. Portanto, é mais seguro trabalhar com uma conta de usuário comum do que com uma conta de superusuário. O ideal é que, por exemplo, eu sou o dono do meu computador. Obviamente, eu sou o administrador do meu computador. Mas eu posso ter quantas contas eu quiser. Eu posso, no meu computador, criar 2 contas. Eu posso ter a minha conta de administrador e eu posso também ter uma conta como usuário comum. Então, no meu trabalho, quando eu estou lá, né, comentando as minhas questões, preparando as minhas aulas, eu trabalho como um usuário comum. Eu não preciso mais do que isso para acessar a internet, acessar lá o servidor do TEC e baixar lá, acessar as questões e fazer meus comentários. Se por acaso eu precisar executar alguma ação que só possa ser executada como administrador, ok, eu faço logout como usuário comum, faço login como administrador, vou lá, faço a correção que eu tiver, faço a alteração que eu tiver que fazer como administrador, saio, né, do sistema como administrador, retorno como um usuário comum. Então, muita atenção, porque é verdadeira a afirmação de que trabalhar com uma conta mais restrita é mais seguro do que trabalhar com uma conta de superusuário, tá? Isso é verdadeiro e vale a pena a gente guardar. Peraí, deixa eu só fazer ainda uma observação sobre essa história aqui de e-mail, que é a seguinte. Vamos supor que um e-mail contenha um arquivo infectado. O e-mail, eu recebi um e-mail, o e-mail tem um arquivo anexado e esse arquivo anexado é um programa malicioso. O fato de eu abrir o e-mail, o fato de eu ler a mensagem, isso não vai causar nenhum tipo de problema, mesmo que o e-mail contenha um arquivo anexado malicioso. O fato de eu ler o e-mail, de eu abrir a mensagem, isso não vai causar nenhum problema. O que não pode acontecer, em hipótese alguma, é eu executar o anexo. Aí sim é que as coisas ruins acontecem. Mas se eu não executar o anexo, ok. Abrir o e-mail não me causa nenhum dano. Ler o e-mail não causa nenhum dano. Isso é questão de prova também, por isso que eu estou fazendo esse comentário. O que não pode ser feito é abrir o anexo. Mas abrir o e-mail, ler o e-mail, isso não vai causar nenhum tipo de problema, tá? Muito bem, então vamos, a partir de agora, começar a analisar quais são os principais malwares. Vamos começar aqui a analisar um por um quais são os principais programas maliciosos que existem, tá? E a gente começa aqui falando sobre vírus de computador, né? O nome vírus que foi dado a esse programa malicioso, ele foi usado porque o vírus de computador ele tem semelhanças com o vírus biológico. Que semelhanças são essas, Maurício? Olha, um vírus biológico ele se infiltra numa célula e a partir dessa célula é que ele vai causando os problemas. E o programa que a gente chama de vírus de computador também tem essa característica. Ele insere cópias de si mesmo, se tornando parte de outros programas e arquivos. Então, a gente não pode esquecer dessa característica, ela é muito explorada em questão de prova. Vírus é um programa malicioso que precisa de um hospedeiro. Eu botei aqui, ó. O vírus de computador é um programa malicioso que precisa de um hospedeiro, tá? Então,
para que o computador seja infectado, um programa já infectado vai ter que ser executado, tá? Então, não esqueça que toda vez que a questão de prova mencionar, olha, qual é o tipo de programa malicioso que precisa de um hospedeiro, que precisa se infiltrar em outro programa ou em um arquivo para que as suas ações maléficas sejam executadas. Estamos falando de vírus de computador. Essa é a sua principal característica, o fato do vírus de computador necessitar de um hospedeiro, tá? As mídias removíveis são o principal meio de propagação de vírus. Estamos falando aqui de pendrives. Agora, atenção, eu não estou dizendo que a única forma de propagar vírus é mídia removível. Não foi isso que eu acabei de dizer. Eu acabei de dizer que a principal maneira de propagar vírus é através de mídias removíveis, especificamente pendrives. Mas esta não é a única maneira. Há diversas outras maneiras dos vírus se propagarem. A principal delas é através de mídias removíveis, tá? Os vírus, eles podem permanecer ocultos e serem disparados numa determinada data. Eu vou falar disso também daqui a pouquinho. Mas, nesse momento que a gente está começando a falar de vírus, eu também acho que é importante a gente guardar que o que os vírus costumam fazer. Normalmente, quando um vírus ataca um computador, ele ataca os arquivos daquele computador. O vírus pode alterar o conteúdo de arquivos do computador que ele está infectando e o vírus também pode excluir arquivos daquele computador. Então, muita gente que tem um computador atacado por vírus, um belo dia vai trabalhar, né? Aí liga o seu computador, né, como sempre faz, e aí vai lá para a pasta, vai lá para o diretório, onde ficam os arquivos que aquela pessoa usa no seu dia a dia. E aí, quando ela vai naquela pasta, os arquivos dela não estão mais ali, né? O que aconteceu? Provavelmente, o computador dela foi atacado por um vírus que excluiu os arquivos que aquela pessoa tinha daquela pasta. Então, a ação de vírus de computador é com relação a arquivos do computador. É modificar o conteúdo de arquivos ou até mesmo excluir os arquivos do computador, tá? Então, bom, já deu aqui o tempo do bloco. Eu vou cortar aqui, mas a gente vai continuar a falar de vírus ainda nos próximos blocos.